Tudo bem, vamos gravar a partir de agora. Muito bem. Economia Regional Urbana, Unifesp, curso de Ciências Econômicas. É a última aula da disciplina, aula 14, Dinâmica Regional do Brasil, no Brasil. No capítulo 7 da apostila Economia Regional Urbana, da minha autoria, tem lá um texto sobre isso, sobre esse tema de hoje. Basicamente, a ideia é, até para fechar mesmo, terminando o curso, né, a gente viu as teorias, vimos os métodos e também vimos aquela aula sobre planejamento urbano regional. E para fechar, a ideia é mostrar alguma coisa, seria como uma espécie de história das regiões, né? Histórias das regiões, principalmente depois dessa breve introdução que eu vou mostrar alguns indicadores das regiões, que mostra como as regiões são heterogêneas, né, ou diferentes no nível de desenvolvimento no Brasil e em qualquer país, diga-se de passagem. Depois, no ponto 2, eu vou falar um pouco sobre a formação espacial da economia brasileira, ou seja, a ideia de que a história, né, um pouco da história antiga e recente, resumida em alguns minutos, sobre, né, como que cada região historicamente evoluiu, até falar sobre a dinâmica recente, ou seja, temas recentes do desenvolvimento regional dos últimos anos para cá, e também tendências futuras, qual que seria possibilidades de desenvolvimento das regiões como um todo. Tá? Então, começando pela essa introdução, falando sobre as regiões brasileiras, quando eu te falo em região, você tem muitos tipos de corte, né? Você vai desde um corte maior, o corte das macro-regiões, que a gente estuda em geografia na escola, né? Aquelas 5 regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, tem aquele recorte que a gente chama aqui de macro-região e lá de regiões brasileiras, né? Essas 5 regiões, mas na verdade você pode cortar as regiões em vários tipos, em vários recortes de região. Por exemplo, os estados ou unidades da federação. As unidades da federação são 27, são 26 estados mais o Distrito Federal. Então, existe também esse recorte de unidade da federação, mas existem alguns outros recortes que talvez vocês não conheçam, são menos conhecidos, como, por exemplo, os municípios, 1570, aqui está errado, 1570 municípios que o país tem hoje, mas existe também, ou entre essas 3 recortes de município, estado e macro-região, existem 2 recortes intermediários, que são os recortes da micro-região e recorte da meso-região. A meso-região é uma coisa um pouco maior, ela é algo entre município e um estado, né? E é parecido com as regiões metropolitanas, tá? E as micro-regiões é algo entre a meso-região e o município. Então, por exemplo, quando você quer fazer um trabalho na área de economia regional e usa aqueles mapas lá, mesmo o Geoda, né, que faz os trabalhos que a gente consegue usar para fazer, é um sistema de informação geográfica, SIG, né, Sistema de Informação Geográfica, que a gente usa bastante em economia, chamado Geoda. Ele tem esses recortes e ele dá um mapa para vocês diferente dependendo de um desses 5 níveis, né? Então, por exemplo, tem recorte do Brasil por microrregião. Aí tem alguns alunos meus que estão fazendo monografia nessa área de economia regional urbana. Grande parte deles está usando, por exemplo, o recorte de microrregião. Então, por exemplo, o estado de São Paulo aí tem por volta de 15 ou 18 ou 20 micro-regiões. Então, tem a micro-região de São Paulo, a micro-região de Campinas, a micro-região de Ribeirão, que inclui vários municípios, né? Então, por exemplo, a micro-região de São Paulo inclui o município de São Paulo e alguns outros municípios do lado, né? Como Guarulhos, Osasco, São Bernardo, etc, etc. Então, tem recorte por micro-região e meso-região também, que talvez vocês não conhecessem, além de município, estado e as famosas 5 macro-regiões do Brasil, né? Eu vou falar um pouco hoje, meio que na maior parte da nossa discussão de hoje vai ser meio que o recorte da macro-região, na região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Mas existem
existem esses outros recortes aqui também, tá? Uma coisa muito que aparece muito em economia regional é a questão do dualismo, ou seja, perceber que as regiões elas têm, seja qual recorte que você fizer aí desses vários tipos de recorte aqui, quando você olha as regiões, elas têm níveis de desenvolvimento econômico diferente e taxa de crescimento econômico diferente. Então, por exemplo, quando você olha 5 macro-regiões, você vê a região sul e sudeste como as regiões mais ricas do país. Aí você vê a região centro-oeste como uma região que tem uma taxa de crescimento econômico muito alta, ou seja, ela está partindo de um nível mais baixo comparado com o sul e o sudeste, mas tem uma taxa de crescimento maior do que o sul e o sudeste. E aí, por fim, você tem a região norte e nordeste, que tem níveis de desenvolvimento um pouco mais baixos e a taxa de crescimento um pouco mediana, né? Então, nesse sentido, quase todos os países do mundo, para não dizer todos, né, sempre tem um nível de desigualdade regional, né? Sempre existe essa questão do dualismo. Mesmo um país rico como Estados Unidos, quando você vê, existem regiões mais ricas, por exemplo, estados de Massachusetts, Nova York, Illinois, Califórnia, Texas, né, estados que têm um nível de desenvolvimento alto e tem alguns deles taxas de crescimento alto, e você tem países, desculpe, regiões, estados nos Estados Unidos com um nível mais baixo de crescimento, né, um nível mais baixo de desenvolvimento. Por exemplo, alguns dos estados do sul, do tipo Alabama, Mississippi, Louisiana, que são estados, né, com nível de desenvolvimento mais baixo. E isso também acontece em vários outros países desenvolvidos, né? A Itália também, que eu estou falando de dualismo norte e sul para o Brasil, ou seja, as regiões mais ao norte são relativamente menos desenvolvidas do que as regiões mais ao sul. No caso da Itália é o contrário, ela também tem um dualismo norte-sul, né? E as regioni que eles têm, a Itália tem 20 regiões, né? 20 regioni, e as regiões do norte são mais desenvolvidas em geral do que as regiões do sul. Então é típico essa questão de dualismo, ela aparece até na Alemanha. A Alemanha, ela foi depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em duas, tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e que foi reunificada no ano de 1990, virou uma Alemanha só. Mas como a Alemanha Ocidental, a antiga Alemanha Ocidental, cresceu mais do que a Oriental, o que aconteceu é que depois, quando houve a reunificação da Alemanha, todas as regiões ao leste da Alemanha tinham um nível de desenvolvimento menor do que as regiões ao oeste. Então você vê que aí o dualismo lá é leste-oeste, né? No caso da Alemanha. O ponto é que é isso, né? Como já previa o Perroux, né? Naquela teoria Perroux, a teoria dos polos de crescimento que a gente viu lá atrás no começo, em uma das aulas de crescimento regional, ele tinha razão, né? Ou seja, existem regiões que se envolvem mais do que outras, por vários motivos, né? A gente falou sobre isso também, mas existem regiões mais desenvolvidas e outras menos desenvolvidas, e então essa questão do dualismo é comum em todos os países do mundo. Dito isso, essa introdução, vou mostrar para vocês alguns indicadores que vão mostrar exatamente isso, como existe, né, esse dualismo norte e sul no Brasil. Então, começando pelo PIB, eu dividi em micro-regiões. Então, vocês que conhecem o mapa do Brasil, né, por exemplo, sabem que aqui está o estado de São Paulo, aqui o Paraná, Santa Catarina, aqui a região, e o Rio Grande do Sul aqui. Então, aqui são os estados do Sul, aqui os do Sudeste, aqui os do Centro-Oeste, aqui os do Norte e aqui os do Nordeste, tá? Mais ou menos. E esse recorte de micro-região, volta um slide aqui, temos 558 micro-regiões recortadas desse jeito, tá? E aí, eu dividi em 5 quantias o valor do PIB no ano, o nível do PIB de cada micro-região no ano de 2010. E aí dividimos em 5 faixas. Essa faixa branca
é que pega os 20% menores PIBs do Brasil. E já a cor marrom escura, ela pega o 20% do PIB, 20% dos PIBs maiores do Brasil e pinta em marrom, né? Aí essas outras três são intermediárias, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80% do PIB, né, dos maiores PIBs. Então a gente vê aqui que esses marronzinhos aqui em São Paulo, né, existe uma concentração alta de micro-regiões com altíssimo PIB, né? E aí também aqui você percebe isso no Paraná, nessa parte aqui em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul e em áreas do Brasil afora, né? Por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, depois alguns marrons escuros, né, em alguns pontos aqui no Pará, aqui em Manaus, aqui em Porto Velho, e alguns lugares do leste do Brasil também, na região sudeste aqui, como aqui, olha, Minas Gerais, Belo Horizonte, estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, enfim, aqui é Pernambuco, né, perto de Recife, aqui no centro do estado. Então, em marrom está mostrado para vocês aí os PIBs, os maiores PIBs per capita do Brasil. Então, dá para perceber realmente um certo dualismo norte-sul aqui, no sentido de que o sul do país concentra a maior parte dos PIBs, né, dos altos valores de PIB do país. Né? Vamos ver, população. Com relação à população, está aí uma outra variável também concentrada, né? Ou seja, onde que as pessoas moram, né? Onde que tem população mais alta. E a gente percebe que tem bastante, uma coisa que aparece em torno das grandes capitais, por exemplo, aqui fica Cuiabá, aqui fica Porto Velho, aqui fica Manaus, aqui fica Belém. Então, São Luís, Fortaleza, Natal, aqui então, em torno das grandes capitais do Brasil tem realmente uma grande concentração de população, mas não só nas grandes capitais, em várias outras cidades médias tem bastante população aqui no sertão do Nordeste, por exemplo, aqui na Bahia e no sul da Bahia, aqui em Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro, várias cidades de São Paulo têm alto valor de população, aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, e aqui no centro, em Goiás e Distrito Federal. Então, população, a tendência aqui é meio que as grandes capitais concentram um grande volume de população, mas também as cidades cidades médias, metrópoles do país, né? E quando você divide uma pela outra, dá PIB per capita, né? Se divide o PIB pela população, vai dar PIB per capita, ou seja, o PIB por habitante. E aí, de novo, o marrom sendo mais escuro, o PIB per capita, aí sim, olha, se você olhar os três marrons, o 80 a 100%, o 60 a 80 e o 40 a 60, que são esses três marrons mais escuros, aí você pega direitinho todo o sul, sudeste e um pouco do centro-oeste do país, né, como região mais dinâmica de PIB per capita. Né? Se PIB per capita é uma medida de riqueza, então realmente a maior parte da riqueza está concentrada. Olha só então aqui no sul, olha que interessante. Quantos municípios com alto PIB per capita, né? E a mesma coisa aqui em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e o Mato Grosso do Sul, aqui também até a região da soja, né? Essa região aqui hoje em dia tem muita produção de soja e outros produtos agrícolas. Enfim, então esse é o padrão aí do, do PIB per capita. Mostrei renda per capita, então aí a renda das pessoas, né, quantos que elas recebem, dividido pela população, muito parecido com o slide anterior. Deixo aqui, passo rápido esse slide, depois vocês dão uma olhada com calma, mas a renda per capita também é muito concentrada nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Esse aqui já é um slide um pouco mais antigo, do ano de 2000. A gente queria saber, naquela época, qual era a porcentagem da produção, do emprego na microrregião
né, dividindo em 3 setores, agricultura, indústria e serviços, qual que era a porcentagem maior de agricultura. E aí, também, aqui não são 5 quintis, mas sim, 1, 2, 3, são 8, 9, perdão, 9 decis, estão divididos em 9 decis, onde que tem mais agricultura em marrom escuro e onde tem menos agricultura no branco. E aí você vê, interessantemente, que a produção agrícola em 2000 também se concentrava no centro do país, né, na região centro-oeste, principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e também em boa concentração nos estados do Sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o interessante do Geoda é que você consegue fazer esse tipo de mapa que vocês viram até agora, por microrregião, ou mesmo por um daqueles outros recortes que eu mostrei, né? Estou apresentando aqui dividido por microrregião. Bom, o que mais que eu posso dizer? Parecido, deixa eu ver, são um ou dois, um só. Nesse gráfico aqui, a gente fez o seguinte: pegou, para mostrar a questão do dualismo, eu peguei o PIB de São Paulo, o PIB per capita, melhor, de São Paulo, comparei com o PIB de cada um dos estados nordestinos, que, como vocês viram, é a região menos dinâmica, né, onde tem menor concentração de altos PIBs per capita, né? Peguei o PIB per capita de cada estado, dividi pelo do PIB per capita do estado de São Paulo. E, nesse sentido, a gente consegue calcular a porcentagem, né? Ou seja, quanto que o PIB de cada um desses estados do Nordeste tem quando comparado com o estado de São Paulo. Então, você olha Pernambuco, o PIB de Pernambuco é 40% mais ou menos, um pouquinho mais de 40% do PIB paulista. Então, ou seja, tem um PIB bem menor que do estado de São Paulo, né? O estado mais rico, que tem o maior nível de PIB per capita do Nordeste, tem apenas 40% do PIB paulista. Isso daí denota aí a diferença de regional aí do ponto, né, que eu estava ilustrando antes, de que lá é uma região menos dinâmica do que comparado com o estado de São Paulo. Então, o Rio Grande do Norte e o Sergipe também estão próximos a 40% da Bahia, daí vai diminuindo o nível aí Ceará, Alagoas, Paraíba, Piauí, aí até chegar no Maranhão, no qual o Maranhão tem, né, pelo menos no ano de 2017, tinha em torno de 30% do PIB de São Paulo. Então, eles estão atrás, bem atrás de São Paulo. Para atingir níveis paulistas, eles teriam que crescer a umas taxas maiores de crescimento, para ver se no futuro chegaria próximo ao nível do PIB de São Paulo, né? Mas como a gente vê aí pelo dados de 2017, está bem aquém, bem abaixo do nível do PIB de qualquer um desses estados nordestinos, comparado com o do estado de São Paulo. Muito bem. Então, após essa breve introdução aí, mostrando alguns dados das regiões e das micro-regiões do Brasil, que mostram, até certo ponto, aí, o dualismo, né, ou a diferença de desenvolvimento, de níveis de desenvolvimento entre as regiões no Brasil, eu vou comentar breve, em 4 estágios, 1, 2, 3 e 4, a formação espacial da economia brasileira. Então, vocês vejam que eu botei de propósito esse nome, Formação da Economia Espacial da Economia Brasileira, porque vocês viram 2 semestres uma disciplina chamada FEB, Formação Econômica do Brasil, né, onde vocês, um livro inclusive do Celso Furtado, aí, que mostra em detalhes, ou então vocês certamente viram na disciplina FEB 1, FEB 2, em detalhes, como que se deu a formação histórica da economia brasileira como um todo. Aqui eu pego um aspecto espacial dessa formação, ou seja, olhando nos diferentes espaços, como que eles se desenvolveram, como que os diferentes espaços se desenvolveram ao longo, né,
desde o ano 1500, portanto, mais de 500 anos aí de crescimento de economia brasileira, no qual uma boa parte desse crescimento ainda é ligada a Portugal, onde o Brasil é ligado a Portugal por laços coloniais, né? Então, eu divido mais ou menos em 4 estágios, sendo que esse primeiro estágio vai desde 1500, né, quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, né, e virou uma colônia portuguesa, até o século XX, primeiras décadas. Aí, ou seja, no finalzinho desse período, desse estágio 1 aqui, já está incluída a independência do Brasil. A independência do Brasil foi no século XIX, como vocês sabem, em 1822. Então, tem aí quase 100 anos de dados. Então, basicamente, desse primeiro estágio que a gente está vendo é o seguinte: é o Brasil colônia mais o Brasil império, né? Até a República, vamos dizer assim, em 1889, virada do século XIX para o século XX, 1920 no máximo. Bom, por que eu fiz esse estágio 1 como esse período extremamente longo? Porque nos tempos coloniais não aconteceu muita coisa, né? O que acontecia é que o Brasil tinha uma única ligação, né, econômica, que era com Portugal, e era uma ligação econômica de extração, ou seja, os recursos. A única coisa que o Brasil tinha a fazer nessa divisão do trabalho, né, do mundo da época, era fornecer recursos para Portugal, né? E esses recursos eram levados para Portugal ao bel prazer, como a colônia portuguesa mandasse ou desejasse, né? Então, nesse sentido, as únicas ligações externas que o Brasil tinha era com Portugal, e quando tinha com outros países era através do mando de Portugal. Então, por exemplo, alguma coisa que o Brasil produzisse, fosse mandar para algum outro país, era porque Portugal assim o desejava. E a primeira coisa é que durante esse período todo da colônia, o Brasil passou pelo desenvolvimento de produtos primários. Vocês vão também lembrar de história, da aula de história da escola, né, que nós passamos pelo ciclo do pau-brasil, o ciclo da mineração, o ciclo do açúcar e o ciclo do café, né? Ou seja, eram períodos durante esses ciclos, períodos de tempo, no qual a exportação de desses produtos primários que eu acabei de mencionar eram produzidos no Brasil e extraídos e levados para a colônia, no caso Portugal, né? Então, durante o ciclo do pau-brasil, essa madeira chamada pau-brasil era extraída de vários lugares, principalmente na região Nordeste na época, e enviada para Portugal, tá? E depois, no ciclo da mineração, o ouro foi descoberto no estado de Minas Gerais, e todo o ouro que era extraído de Minas Gerais passava para Portugal, né? Era extraído em Minas, era levado até Rio de Janeiro, e de lá saía através do porto das cidades do Rio de Janeiro, e o ouro ia para Portugal. Já no ciclo do açúcar, o açúcar foi desenvolvido, foi produzido principalmente no Nordeste, muito depois no estado de São Paulo, mas principalmente no Nordeste, e o açúcar lá produzido era também enviado para Portugal. E aí, finalmente, o ciclo do café, né? O ciclo do café já é um pouco diferente a dinâmica. Por quê? Porque em 1822 o Brasil se separa de Portugal, né? E aí, o que acontece? O Brasil não precisa mais agora mandar o que for obrigado, né, para Portugal sem receber pagamento por isso. Então, o café que é produzido no Brasil, os lucros do café ficam no Brasil, diferentemente dos lucros nos ciclos do pau-brasil, da mineração e do açúcar, no qual os lucros eram o mínimo ficava no país, só mesmo para manutenção de algumas coisas, né? A grande parte do lucro era, né,
do excedente de produção que a gente chama, né? A grande parte desse lucro era enviado para Portugal. Já o ciclo do café é diferente. Então, por isso que daqui a pouco eu vou falar sobre o ciclo do café em mais detalhe, mas também é um ciclo de produto primário, mas como em 1822 a gente se torna independente, os lucros ficam no país e são reinvestidos no país, ao contrário dos outros ciclos econômicos. Tá? Então, o que acontece durante esses milhares de anos aí? 1500, 1600, 1700, até 1822. O que acontece é o seguinte, é isso, Portugal manda o lucro para a colônia, fica pouquíssimo no país, né? E aí, como que as regiões se desenvolvem? Porque a gente está falando sobre a formação espacial, as 5 regiões, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, como elas se desenvolvem ao longo do tempo, nesse ponto 2 aqui, né? Elas se desenvolvem assim, primeiro, cada região está ligada a Portugal diretamente. Então, o norte tem as suas ligações, o nordeste tem as suas ligações com Portugal, o sudeste, o centro-oeste e o sul, todos ligados com Portugal. E pouquíssima ligação entre elas, pouquíssima. Né? Só talvez alguns bandeirantes que atravessaram o estado de São Paulo e foram parar no centro e no norte do país, né? Que criaram algumas estradas ou caminhos, não é nem estradas, mas sim caminhos, eram únicas ligações que existiam. Fora isso, existiam alguns portos em algumas cidades dessas regiões e a ligação com a Europa para Portugal era através dos navios, né? Então era assim, as regiões tinham essas poucas, cada uma era ligada direto com Portugal e não tinham quase ligação entre si. Então, esse que é o estágio 1. Então, o Brasil ficou estagnado de 1500 a 1822 nesse esquema, né, que era muito ruim para o país, o Brasil não se desenvolvia nada. Já a partir do início do século XX, né, já com alguns anos, já depois do Império, o imperador Dom Pedro II foi posto, entra a República, já com o início da República, no início do século XX, então estamos falando dos primeiros 20 anos, ali começa um segundo estágio. Qual é esse segundo estágio? Bom, primeira coisa, é um estágio no qual o ciclo do café, primeiro, inicialmente, ele predomina. Ou seja, o Brasil está aí produzindo e exportando café, ciclo primário igualzinho que a gente estava falando até agora, só que com uma diferença muito grande, que os lucros do café ficavam no país. Tá? E aonde que aparece esse café em primeiro lugar? Em qual das 5 regiões? Na região sudeste. Antes que vocês falem que começa o café a ser produzido em São Paulo, não foi em São Paulo, e sim no estado do Rio de Janeiro, no oeste do estado do Rio de Janeiro, a região onde hoje fica Resende, Volta Redonda, ali, né, perto da divisa com São Paulo, lá foi o início da produção cafeeira. Mas o interessante é que o café ali não deu muito certo, não, e ele foi migrando para o oeste, né? Foi migrando para, primeiro, atravessa a fronteira com o estado de São Paulo e vai parar na região que a gente chama de Vale do Paraíba, onde fica São José dos Campos e Taubaté, Pindamonhangaba, ali, né, na divisa, no estado de São Paulo, parte mais leste. O café ele começa a ser produzido ali, no início desse século XX, fim do século XIX, começo do século XX, o café é paulista. Então, São Paulo foi o estado mais beneficiado pela produção do café. Logo saiu do estado do Rio e foi para o leste do estado de São Paulo. Interessante também é que também aí o café não se deu tão bem assim, né? No Vale do Paraíba, e ele continuou migrando para oeste. Então, regiões dali ele vai parar para regiões como Amparo, Campinas, e aí vai subindo, Limeira, vai subindo para o norte do estado de São Paulo até chegar em Ribeirão Preto. Então, nessa região que eu chamo de Nordeste do estado de São Paulo, é onde o café fica e se desenvolve em uma velocidade bastante grande e faz com que o estado de São Paulo seja o grande polo de crescimento econômico do Brasil independente,
né? 1822 para frente, até esse início do século XX. E, e entrando no século XX já, e estamos agora falando desse estágio 2. O que acontece nesse estágio 2, né, dos anos 1920 até os anos 60, é que São Paulo é o grande beneficiado do crescimento por conta desse café. Esse café que está em Amparo, em Campinas, né, em Limeira, em Ribeirão Preto, toda essa região onde o café, a produção de café aí cresce em altíssima velocidade. Na cidade de São Paulo, a produção de café é praticamente inexistente, mas ali na cidade de São Paulo onde os banqueiros uh, e, e algumas pessoas e fazendeiros tinham também residência. Por quê? Porque era a capital do estado, era a cidade maior, e o interessante é que esse café precisava ser escoado, precisava ser exportado, vendido para outros países. Nesse período aqui, nós temos uma nova potência emergente, né, nas relações internacionais, que é os Estados Unidos, né? E os Estados, mesmo a Europa, que tinha sofrido a Primeira Guerra Mundial aí em 1920, 1914 até 1918, a Europa comprando pouco do nosso café, mas quem sai realmente comprando muito café é os Estados Unidos. Para isso, a gente precisava de um porto para exportar esse café aí. E aí, a cidade de Santos, que era próxima a São Paulo, né, só tinha que descer a serra, né, acabou desenvolvendo seu porto. Então, o resultado é que a produção do café está nessas cidades que eu falei, Amparo, Campinas, Limeira, Ribeirão Preto, nessa grande conjunto de cidades, a produção de café ali. Aí você liga constrói uma estrada de ferro que vem até antes do século XIX, a estrada de ferro, Barão de Mauá que construiu. E essa estrada de ferro e conecta todas as cidades produtoras de café, conecta com a capital de São Paulo. Ali vão ter os banqueiros que vão financiar né, a produção e a exportação dos cafés, e o café passa de trem, continua e desce até Santos, né, no litoral de São Paulo, e aí ele sai o café pelo Porto de Santos e é exportado para todo o restante do mundo. Então, nesse estágio aqui, o estado de São Paulo ele é bastante beneficiado. E que mais que acontece aqui nesse estágio 2 da nossa formação espacial da economia brasileira? Bom, olha, eu vou continuar falando de São Paulo, mas antes, e os outros setores? E os outros setores? Desculpe, e as outras regiões e os outros produtos? Nada, né? O Brasil é o grande exportador de café. Então, praticamente, aquela mineração de Minas Gerais acabou, levaram tudo, portugueses levaram tudo. A produção de açúcar não aguentou a competição de países como Cuba e Antilhas holandesas, e aí a produção de exportação de açúcar declina. Então, o que tinha de produção no Nordeste de açúcar níveis baixos, fica a níveis baixos, e o pau-brasil também sumiu, não existiu mais, de modo que a única coisa que o Brasil tinha era a produção de café. Só que aí, aos poucos, a indústria, que no resto do mundo está se desenvolvendo lá na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na França, no Reino Unido, principalmente, né, na primeira Revolução Industrial, começa a chegar a indústria no Brasil também. Por quê? Para produzir e substituir a importação de produtos que eram importados lá do resto do mundo. Então, por exemplo, o automóvel começa a surgir produtos de têxtil, né? A indústria têxtil, a indústria de alimentos. Essa indústria ela começa a vir para o Brasil para substituir a importação disso, porque o Brasil importava simplesmente tudo, só exportava café e importava simplesmente tudo, trazia tudo de fora. Então começa a nascer essa indústria que a gente chama de indústria leve aqui no país. Indústria leve é produção do setor têxtil, né, tecidos e roupas, que mais? Alimentos. Então essa primeira indústria aí, ela começa a nascer no país. Então o que ela faz? Ela é uma espécie de ISI, que vocês já sabem o que é ISI, da disciplina Economia Internacional, Industrialização pela Substituição das Importações. Primeiro, o início do ISI vem dessa fase aqui,
dessa primeira indústria leve que está substituindo as importações de produtos que vinham lá da Europa. Tá. E aonde nasce essa indústria que está começando a aumentar a sua participação no país? São Paulo, e principalmente a capital de São Paulo, na Grande São Paulo. Por quê? Porque pensa, o que tinha no Brasil até hoje? Café. O dinheiro, a única coisa que a gente produzia e exportava era café. Uma parte dos lucros desse café, alguns desses como é que fala? Desses fazendeiros produtores de café, eles começam a investir em outros setores. E quando eles vão investir, eles investem exatamente nessa indústria nascente. E aonde que essa indústria vai se localizar? Formação espacial. Ela vai se localizar na cidade de São Paulo. Na Grande São Paulo, uma parte dela vai para o ABC, a indústria automotiva, que eu vou falar daqui a pouquíssimo, mas a indústria leve, têxtil, alimentos. Isso, complexo cafeeiro. O complexo cafeeiro, no interior, tá, a parte de produção do café está no interior de São Paulo, mas o financiamento, os bancos, está tudo na capital. E o lucro do complexo cafeeiro começa a ser reinvestido em outros setores, no caso, essa indústria leve, têxtil, alimentos, algumas máquinas, né, começando, né? E aí o São Paulo faz sentido de investir nessa indústria no estado de São Paulo e principalmente na capital. Então, aí você vê aí onde hoje são as avenidas marginais, na zona leste, do início da zona leste de São Paulo, se localizam essas primeiras indústrias. Um deles é do Grupo Matarazzo, a mais famosa, né? Se localiza ali porque é justamente onde estão os banqueiros que financiam essa indústria, e onde se localizam também uma parte das pessoas que vão começando a ficar rica nesse estado, que começa a virar, né, o estado mais afluente, nesse sentido, afluente do Brasil, ou seja, o estado mais rico, onde tem os dois setores dinâmicos, né, seja café ou seja indústria. Tá? Então é isso. Tá? É o café que cresce. Eu esqueci de mencionar também que uma boa parte desse crescimento do café, desse início do século XX, aí, vem dos imigrantes que vêm para o Brasil, principalmente imigrantes italianos e alemães. Eles, saindo de crises econômicas dos seus países de origem, eles migram para o Brasil, outros países como a Argentina e Estados Unidos também, mas uma parte migra para o Brasil e com ele para trabalhar justamente no setor de café, seja como empregado, né? Mas também alguns deles, como investidores, conseguiram comprar algumas das fazendas de café e criar algumas das fazendas de café. E eles são os primeiros que enriquecem com o café e são os primeiros industriais por causa disso, né? Eles guardam esse dinheiro que eles ganham com o café para participar dessa primeira onda do início da indústria, do desenvolvimento da indústria. Então, vejam vocês aí, teve uma aula também que a gente falou sobre a polarização, crescimento polarizado, né? Peru, etc. Umas regiões crescem mais que as outras. É bem claro esse estágio 2. O Brasil está tendo um crescimento polarizado, ou seja, onde o que está crescendo no país é São Paulo, estado de São Paulo, basicamente, enquanto o restante do país está crescendo bem pouco, né? Mas aí a gente chega no início dos anos 60 aqui, de que modo? Com mais alguns novos setores industriais. O primeiro deles é o setor automotivo. Mais uma onda de ISI, né, de industrialização pela substituição das importações. A gente começa aqui, né, no governo Vargas, né, e no início do governo militar, a gente chega substituindo a importação de automóveis. E essas novas fábricas de automóveis vão se localizar, adivinha onde? Também no estado de São Paulo, em específico na região do ABC, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano. Então, a fábrica da Mercedes, da Volkswagen, da Ford, e depois, posteriormente, da GM, vai se localizar tudo no ABC.
Então, aí, mais uma, né, uma rodada aí de crescimento. Chegamos aí nos anos 60, quando o estado de São Paulo é o grande polo de crescimento do país. Aí, o que acontece? E as outras regiões? Né? Tudo estagnada. Então, o governo federal, que também tem não só paulistas, né, dentro do governo, mas também o próprio Vargas era gaúcho, mas também cariocas, mineiros, todos os nordestinos de olho na possibilidades para o país crescer. E aí, a ideia aqui nesse estágio 2 é que algumas indústrias novas que começam a se desenvolver aqui, nessa nova rodada de ISI, seriam desenvolvidas em outras regiões do país, justamente para despolarizar o crescimento, né, que se concentra muito em São Paulo. Então, por exemplo, a Petrobras ela é fundada em 1954, se não me engano, ou 51. A Petrobras, a sede dela é localizada no Rio, capital do Brasil até 1960, que depois, com a construção de Brasília, lógico, a capital muda para lá. Mas o que acontece é isso, então, que a sede da Petrobras está no Rio, e mesmo com a mudança para Brasília, a Petrobras continua com a sede no Rio. Então, o principal polo dessa indústria petrolífera, petrolífera, né, petroquímica depois, petrolífera, se localiza no Rio. Também no estado do Rio de Janeiro se localizou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que fica no oeste do estado do Rio, né, em Volta Redonda. É uma indústria de aço estatal. Aliás, aço é um insumo importantíssimo para a produção de automóveis, né? E a produção de aço vai se dar ali no estado do Rio. Então, essa indústria estatal, ela é um pouco começa a desenvolver em outras regiões do Sudeste. Então, não é só São Paulo, mas também um pouco no estado do Rio, um pouco no estado de Minas. Essa produção de aço também se dá em Minas. Mineração. A Companhia Vale do Rio Doce, estatal inicialmente, ela é nascida em Belo Horizonte, principalmente, a sede da Vale fica no Rio de Janeiro, desde aquela época, mas a produção de mineração, de minério de ferro, vem principalmente do estado de Minas Gerais. Né? Então, tá vendo? O Sudeste, então, é o estado de São Paulo, e se expandindo para dois outros estados do Sudeste também, Rio de Janeiro e Minas, no caso, um pouco. Então, nesse estágio, a gente começa a ter um pouco desse crescimento polarizado em São Paulo, sim, mas um pouco também já se desenvolvendo nos outros estados do Sudeste. Beleza. E dos anos 70 até os anos 80, como que foi essa formação espacial? Bom, lembrando que o que aconteceu aqui? Governo militar, né? E aí o governo militar, no plano deles, eles fazem uma tentativa de continuação dessa desconcentração, dessa polarização que eu mostrei no slide anterior. Eu falei que ia dando uma polarização cada vez maior no São Paulo e Sudeste. A ideia, então, era continuar com a reversão dessa polarização. Em outras palavras, fazer políticas que desenvolvessem outras regiões também. Então, foi criada a Sudan, a Sudene e a Sudeco, que eram agências para desenvolver as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente, cada uma tendo sua política de desenvolvimento regional. Tá? Então, os militares tinham essa preocupação. Então, um pouco das outras indústrias pesadas, química, petroquímica, que vem daquele plano que vocês estudaram nas outras disciplinas aqui, o PND, né? Desenvolver as outras indústrias do PND, em termos espaciais, essas indústrias se localizam onde? Ainda se localizam um pouco no Sudeste, mas algumas no Nordeste também, fruto dessa política de desenvolvimento regional, de tentativa de reverter essa polarização que só concentra no São Paulo, né, em particular, e no Nordeste, e no Sudeste, em termos gerais. Tá? Outra preocupação desse período é que as regiões fossem cada vez mais integradas. Vejam vocês, lembra que no período da colônia e no início do Brasil independente,
cada região era ligada com Portugal, com o resto do mundo separadamente, mal tinham estradas, né? Então, no estágio 2, um pouco as estradas são desenvolvidas, mas nesse estágio 3 aqui, a ideia é realmente integrar através de estradas todas as regiões. Então, por exemplo, o governo federal fez a rodovia a transamazônica, né, porque a Amazônia não tinha nenhuma ligação de estradas com o resto do país. Hoje tem um pouco mais, mas não tinha nenhuma naquela época. As próprias ligações entre as regiões norte e centro-oeste com o sudeste também começam a ser feitas e pavimentadas, que nem a rodovia Belém-Brasília, que liga, como o nome diz, de Belém até Brasília, mas liga depois Brasília com São Paulo. Então, a construção dessas estradas, dessas ligações, é prioridade desse governo militar que está aí, que fica no poder até 1985. Então, o objetivo disso era tentar desenvolver um pouco as outras regiões, aproveitando o poder do Estado de investimento, né? O duro é que, a partir de 1984, 5, quando os militares saem, né, com o governo democrático, o Brasil entra num surto aí de inflação aí de uns 20 anos, de inflação alta, e aí o governo federal perde bastante essa capacidade de construir, de continuar com essas políticas aqui, tá? Então, a ideia nesse estágio era desenvolver o máximo as outras regiões, mas dos anos 80 e 90 até hoje, né, a primeira coisa que acontece, como eu já disse, é esse terceiro ponto aqui, o enfraquecimento do setor público. Então, né, com a inflação alta, o governo não consegue mais investir tanto naqueles planos, né, a capacidade de planejamento por conta da inflação alta fica prejudicada e comprometida, né? Então, essa possibilidade de desenvolvimento das regiões não, com o gasto público, né, através das empresas públicas, fica comprometida. Além disso, outros processos, desde os anos 90, mas também já entrando nos anos 2000 e 2010, ocorrem, né? E aí são processos globais, vamos dizer assim, né? Não é só o Brasil que passa por isso, mas o resto do mundo também. Por exemplo, a reestruturação produtiva, né? Pouco a pouco, a China vai aumentando a participação na economia mundial, e essa participação da China vai sugando, entre aspas, todos os empregos para aquele país, principalmente na indústria. Então, se o Brasil estava desenvolvendo uma indústria, parte dessa indústria acaba fechando as portas por conta da concorrência asiática e, em particular, da China. Por exemplo, tinha ou tem ainda um grande polo de produção têxtil na cidade de Americana, né, entre Campinas e Ribeirão, né, mais perto de Campinas. Esse polo, muitas empresas acabaram fechando as portas por conta dessa reestruturação produtiva aí que ocorreu devido à concorrência da China, não só devido à concorrência da China, mas também, né, e e outros setores industriais também, como de autopeças, também sofre com essa estruturação produtiva. Ao mesmo tempo, alguns governos promovem uma liberalização comercial, que é a diminuição das tarifas e das políticas comerciais restritivas, né? E aí essa liberalização do comércio, né, aumenta o nível de importações, e aquela ISI, né, aquela industrialização que substitui importações, diminui bastante por conta disso. Também ocorre a integração econômica cada vez maior dos países, né? Então você tem aí produção em cadeias globais de países, né? E aí parte dessa indústria, ou seja, o resumo desses quatro, né? O que ocorre justamente com o Brasil por conta dessas quatro coisas? Ocorrem essas mudanças estruturais onde a indústria perde bastante da participação de produção no Brasil que ela tinha ganhado nos estágios 2 e 3, né? Primeiro com o desenvolvimento da indústria leve, depois com o da indústria pesada e da indústria das empresas estatais, né?
Então, a gente perde bastante dessa produção industrial. Com isso, como que as regiões sofrem com relação a isso? Enfim, cada uma sofre de um jeito, né? Uma passa por essa reconcentração, cada uma passa de um jeito. Então, por exemplo, a indústria automotiva, ela se expande a partir dos anos 90, de novo, duas ondas, nos anos 90 e depois nos anos 2000. E só que essas novas indústrias automotivas, quando elas chegam no Brasil, geralmente investimentos de empresas multinacionais, elas vão se localizar em outras regiões do país, não mais no ABC, igual eu tinha falado para vocês que tinha sido aquela primeira onda dos anos 50. Esses novos investimentos nos automóveis, nas indústrias automotivas, passam longe do ABC e vai para lugares como Sumaré e Indaiatuba e Sorocaba, no interior de São Paulo, mas também para locais como Curitiba, no Paraná, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, até em Goiás, né, a fábrica da Mitsubishi e, e da Chery chinesa vão lá para Goiás, e até uma fábrica da Ford em Salvador e a outra fábrica da Fiat barra Jeep no Pernambuco. Então, quando você fala de investimento no setor automotivo, ele se desconcentra, vai para outros lugares que não a capital paulista. Então, não é uma reconcentração regional, portanto, é uma desconcentração nesse setor em particular, né? E os outros setores? Nesse período, um setor que se desenvolve bastante é a agricultura, né? A agricultura brasileira, se desenvolveu nesse período todo desses três estágios, 2, 3 e 4, aumentando cada vez mais a sua produtividade, né? Utilizando os conhecimentos de uma empresa estatal chamada Embrapa, uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que fez aumentar bastante a produtividade da agricultura, além de, lógico, também outros investimentos em maquinário, tratores, de modo que a agricultura cresce bastante no Brasil e a agricultura de produção em larga escala começa a ficar bastante importante nas exportações e na produção brasileira. Produção de produtos como açúcar, né, cana-de-açúcar e álcool, mas também suco de laranja, né, produção de carnes, carne de frango, carne bovina, mas também de soja, principalmente de soja. Um grande comprador da soja brasileira se torna a China. E o que tem a ver essa agricultura com a questão regional aqui? É que ela se localiza, essa nova agricultura, ela inicialmente estava nas regiões sul e sudeste, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, principalmente, mas elas começam a ir para o meio do país. Então, estamos falando de Mato Grosso do Sul, Goiás, e continua subindo para a produção de, para você ter uma ideia, a produção de soja tem hoje nesses estados que eu falei aí do Centro-Oeste, mas também em estados como Tocantins, sul do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia. Produção de soja de alta produtividade em grande quantidade. Então, uma boa parte desse desenvolvimento aqui tem a ver com a agricultura também. Tá? Então, é isso mais ou menos, né, os quatro estágios, né, desde o estágio 1, né, dos tempos coloniais, até o estágio 2, onde São Paulo é o grande beneficiado, e depois com o desenvolvimento do café e depois da indústria, e depois a participação do Estado no desenvolvimento de outros setores, e depois a economia brasileira se reestruturando devido aos vários processos que ocorrem, né, incluindo o aumento da participação da produção agrícola de alta produtividade, né, essa é a formação econômica brasileira, mas pensando em termos espaciais, onde que ela se localiza. Então, esse é um resumo, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho, rapidamente, da
da dinâmica recente e depois de possíveis futuros desenvolvimentos para essa formação econômica, formação espacial da economia brasileira. Primeiro ponto é que naquela aula lá do crescimento regional, lá no começo, a gente falou da hipótese do U invertido, que o crescimento ela se dá no formato de um U invertido, tá? Ou seja, sempre que um país ele ainda é subdesenvolvido, está nos estágios iniciais do seu desenvolvimento, quando ele cresce e vai crescendo aos poucos, existe uma tendência de polarização, ou seja, esse crescimento inicial aí, ele nasce mais de um modo concentrado, polarizado em alguns lugares. No caso do Brasil, como vocês viram, foi o café em São Paulo e a indústria leve em São Paulo. Só que a hipótese do invertido ela diz o seguinte: à medida que o crescimento vai se dando do país, outras oportunidades surgem em outras regiões e essas outras regiões crescem mais rápido do que aquelas regiões que se beneficiaram inicialmente da polarização, né? Ou seja, eu polarizo inicialmente e depois eu reverto essa polarização. Essa é a tendência do invertido. Eu não tenho aqui a figura do invertido, mas, enfim, só se remeter lá à aula da teoria do crescimento regional, a gente mostra aquela curva de U, né? Primeiro, o preço em algumas regiões, e depois eu espalho o crescimento para outras regiões, que parece ter sido o caso do Brasil, pelo menos, né, nesse período dos anos do, do, do da, desde o estágio 2, né, início dos anos 1920, até o estágio 3, cadê o estágio 3? O 2, anos 20, anos 60, depois, anos 60 até os 80, aqui, parece ser o caso da economia brasileira, né? Ou seja, o U, né? Primeiro polarizou em São Paulo, depois, com as políticas do governo militar, houve uma reversão da polarização e outras regiões se desenvolvem, né? Parece que, então, é um estudo aí do Wilson Cano que mostra isso, a ideia de que o Brasil também tem também o crescimento do país foi, primeiro, com estágios iniciais de polarização, seguido de reversão da polarização, né? E tem uns números que mostram isso mais ou menos, né? Se você olhar aqui, olha, aqui se você dá uma olhadinha aqui nas 5 regiões. Essa linha do meio é a soma das 3 regiões que historicamente começaram para trás. Olha o que acontece. Se você somar o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste em 1970, o crescimento das 3 regiões é só 17% do PIB total do país. Tá? E eu vou fazer isso até 2017. Então, me segue aí. Veja você que as regiões mais desenvolvidas no início é o Sudeste com 65% da produção, o Sul com 16%, e depois o Nordeste com 11%, o Centro-Oeste com 4, 3,94, e o Nordeste com 2. Então, a soma dos três é 17. Então, eu vou comparar o Sudeste com a soma dos três. Olha o que vai acontecendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, justamente aí, anos 70, anos 80, vai acontecendo a reversão da polarização. O Sudeste PIB do Sudeste vai caindo de 65 para 62, 57, até aqui, até 58, 57, para de cair em 98, né? E o que aconteceu ao mesmo tempo? Bom, o Nordeste cresce um pouquinho, o Norte cresce um pouquinho, e agora, quem cresce mesmo nesse período é a região Centro-Oeste, né? Até por conta daquilo que eu falei lá, da expansão da produção agrícola de alta produtividade, e ela vai se localizando cada vez mais na região Centro-Oeste.
após uma queda em 98 na participação, ela volta a subir e crescer até 2017. Então, a grande região dinâmica do país nos últimos 40, 50 anos é realmente a região sudeste. Tá? A região nordeste e a região norte, elas também aumentam a participação, mas de uma maneira mais lenta. Tá? Então, o grande polo de dinamismo é o centro-oeste, sem dúvida, nos últimos 50 anos, principalmente por conta da agricultura de alta produtividade. E o que acontece com a região sul, que também era uma das regiões mais ricas do país? Bom, ela ainda continua sendo a segunda região mais rica, mas ela meio que estagna um pouco o crescimento da sua participação, né? Meio que variando entre 16% e 17% no total ao longo de todo esse período. Tá? Uma coisa que é sobre a região sul é que ela historicamente é a nossa primeira região agrícola, fora São Paulo, né, com a produção de café, ela é a segunda região do país em crescimento e em porcentagem de produção agrícola, com produção de carnes, de soja inicialmente, enfim, fumo, né? Mas o que acontece? Ela fica estagnada ao longo do crescimento, ao longo do tempo, justamente por conta da mudança da fronteira agrícola, de produção agrícola, em direção ao centro-oeste. Como vocês viram aqui, o centro-oeste cresceu muito mais do que dobrou sua participação na produção brasileira, né? E é justamente o que acontece, é isso. Muitas terras, né, disponíveis nos estados do Centro-Oeste, os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, né, mesmo Tocantins, que já faz parte do Norte, mas Tocantins, ali é o novo polo da produção agrícola de alta produtividade. Então, esse gráfico aqui mostra bem, volta um slide, a dinâmica recente de reversão da polarização do Brasil, né? Mostra bem que de polarizado que estava no sul e sudeste, né? Essa polarização ela começa a haver uma reversão da polarização em direção às três regiões maiores, às três regiões menores, que somavam 17% em 70 e somam 30% em 2017, ou seja, quase dobrou, né, a sua participação no PIB, né, principalmente graças ao crescimento do Nordeste, mas em particular do Centro-Oeste. Tá? Então, essa é a dinâmica recente do Brasil. Tá? Por que acontece ou aconteceu essa reversão de polarização? Né? Na verdade, são vários fatores, né? Não dá para contar um somente fator. Né? Porque, vejam vocês, o que acontece? Se São Paulo, Estado de São Paulo em geral, mas em particular a região metropolitana da capital, né, foi a região que mais cresceu inicialmente. Uma coisa que costuma acontecer, né, acho que isso também ficou patente lá nas nossas discussões de teoria do crescimento regional, a ideia de que quando você vai cada vez mais povoando, usando os espaços, você começa a ter o que era economia de aglomeração, né? Todo mundo estando aglomerado é benéfico, começa a ocorrer deseconomias de aglomeração, ou seja, a aglomeração começa a ser prejudicial. Por quê? Porque a terra fica mais cara, né? Então o preço das casas, dos apartamentos, dos terrenos para a empresa começa a ficar cada vez maior os custos, você começa a ter é, trânsito, você começa a ter poluição. Então, essa região, esse primeiro fator explica, né, em parte, por que ficou mais interessante ir para o centro-oeste ou para o norte, por exemplo, porque lá tinha terra disponível, lá tinha casa barata, lá tinha possibilidade de desenvolvimento, né? Enquanto aqui vão ficando cada vez menores essas possibilidades. Então, a infraestrutura como um todo, esse é um ponto. E a infraestrutura como um todo começou a ficar mais disponíveis, vocês viram, né, pelas políticas do governo,
ficarem disponíveis para as outras regiões também. Então, se a gente tinha Porto de Santos como um grande porto exportador, agora a gente tem outras disponibilidades, outras possibilidades de escoar sua produção através de outros portos, né? Eu tenho outras estradas, eu tenho outros aeroportos, a infraestrutura avançou muito nas outras regiões, não só mais em São Paulo. Então, a polarização vai revertendo naturalmente. E se não bastasse isso, houve política de governo, como eu mencionei para vocês, né, vários, né, durante o segundo PND, mas também na sequência, houve políticas públicas, né, incentivos fiscais para você desenvolver as outras regiões, tá certo? O mercado vai ficando cada vez mais integrado, claro, agora eu tenho estradas, agora eu tenho portos, né, conectando, agora eu tenho aeroportos, enfim, o mercado vai ficando mais ligado, então agora é mais acessível às outras regiões comparado com o período anterior, né? E também essa questão da fronteira agrícola que se move para o centro-oeste. E tem um ponto importante: a fronteira da mineração se move para o Pará, que fica no sudeste, no sudeste do estado, né? Na região norte. A fronteira mineral se move para o Pará. O que é isso? É a Vale tendo descoberto uma grande jazida de minério de ferro no Pará, e para isso a empresa teve que investir na produção de minério no Pará, construiu uma estrada de ferro para ligar essa mina com o porto de Itaqui, no Maranhão, para poder justamente exportar esse minério de ferro. E a China, né, que eu mencionei para vocês que aparece como grande player global, aí sai comprando a nossa soja e o nosso minério de ferro, né? Então, isso também explica por que a região norte também cresceu, né, por conta não só da fronteira agrícola, mas por conta da fronteira mineral também. Então, várias dessas coisas aqui explicam essa dinâmica recente de reversão da polarização no Brasil. Tá? São vários fatores, não é apenas um. Ao mesmo tempo, no caso da indústria, vão acontecendo algumas coisas que são particulares, processos da indústria em particular. Enfim, o Rio de Janeiro, primeiro, falando agora de alguns espaços específicos, o Rio de Janeiro, São Paulo e o Brasil como um todo. O Rio de Janeiro teve um problema seríssimo, não sei se foi pensado ou não, quando criaram a capital, resolvendo que a capital mudasse para Brasília, é que o Rio de Janeiro acabou, que todo o setor público, emprego no setor público, né, e produção mesmo de uma boa parte do setor público era localizada, concentrada na cidade do Rio de Janeiro. Quando a capital se transfere para Brasília, ocorre uma grande crise no Rio, porque você perde todos esses empregos e o investimento que, né, e a renda que vinha junto, né, que eles gastavam no Rio de Janeiro, começa a ser gasto em Brasília, né, e em outras regiões. Então, o Rio de Janeiro perde uma boa parte do seu emprego para Brasília. O turismo do Rio, que sempre foi global, mundial, né, começa a sofrer concorrência do turismo nordestino, né, da beleza das praias do Nordeste, e as capitais nordestinas com seus novos aeroportos começa a ficar acessíveis para turistas estrangeiros, e aí começa a ocorrer uma série de coisas, né? Crises sociais, favelização e pobreza aumentou na cidade do Rio, no estado do Rio, né? Então, o Rio de Janeiro acaba perdendo não só esses empregos públicos, mas uma parte também da indústria. Quando a indústria chega ao Brasil, novos investimentos industriais chegam ao Brasil, eles preferem ir para outras regiões e não para o Rio de Janeiro. Com exceção aí, talvez, da indústria automobilística, que investiu na cidade de Resende e Porto Real, criando um polo de produção de automóveis ali naquela região. Mas, fora a indústria do petróleo e essa indústria automobilística, o Rio perde muito, né, do ponto de vista do setor da indústria, né?
E a mesma coisa com a cidade de São Paulo e a região metropolitana de São Paulo. Eu já mencionei para vocês a questão das economias de aglomeração, tá? Mercado imobiliário muito caro, muita poluição, muito congestionamento. Então, você vê um mercado nacional, né, ou outras possibilidades de localização alternativa melhor no interior, em outras partes do país, os novos investimentos vão evitar, como evitaram o setor automobilístico, evitou o ABC e foi para o interior. São Paulo e para outras capitais que eu já mencionei, né? Então, o que ocorre em São Paulo? Ocorre que São Paulo ainda é importante, não tenha dúvida. O setor financeiro se concentra bastante na capital ainda, o setor de alta tecnologia, mas também uma boa parte desse movimento em São Paulo vai para o interior, né? Então, indústrias, investimentos para o interior, ao invés de se, se localizar na capital. Então, São Paulo também perde um pouco, não tenha dúvida. Tá, e aí? E com relação ao país como um todo, tá? Se até o início dos anos 70, o desenvolvimento era mais em São Paulo e um pouco no Sudeste, nesses dois estados, Minas e Rio, com a desconcentração, com a passar do tempo, como eu já disse, os novos investimentos preferem ir para outras regiões. Um trabalho aí dos economistas de Minas Gerais, o Clélio Pomponina Diniz, mostra que uma boa parte desses investimentos nesse período aqui ficou num polígono industrial fora da grande São Paulo, mas que conectassem essas cidades aqui, né? Ou seja, Belo Horizonte, Uberlândia, Maringá, Porto Alegre, Florianópolis, São José dos Campos e BH. Se você desenhar esse polígono, você vai ver uma grande concentração de novos investimentos e empregos, né, nessas regiões aqui, tá? De indústria, estamos falando de indústria. A agricultura é outra história, né? Mas a indústria, então, acaba se concentrando dentro desse polígono, mas aí você vai falar, pô, mas são os mesmos estados, caramba. São os mesmos estados, mas são outras cidades. Então, Maringá, por exemplo, cresce, Porto Alegre cresce, Curitiba está aqui dentro do polígono, Florianópolis, São José dos Campos, né? Uberlândia com investimentos na logística, Belo Horizonte com investimentos em vários setores, automobilístico, por exemplo, com a vinda da Fiat, né, nos anos 76. Então, nós temos aí uma predominância, existe uma reversão, a reversão da polarização fica dentro desse grande polígono. Sai de São Paulo, capital, e vai para essas outras regiões aqui. E a agricultura, não, ainda tem mais é verdade, estava esquecendo de mencionar, do anos 90 para cá. Dos anos 90 para cá, houve aqueles processos que eu mencionei agora há pouco, de reestruturação produtiva, de integração econômica, de liberalização financeira. Então, o crescimento da economia chinesa, né, sugando empregos industriais do mundo inteiro, o Brasil não aguentou. Não aguentou também a concorrência da indústria chinesa. Então, muitas indústrias fecharam, como essas daqui, ou se fecharam ou transferiram para outras regiões do Nordeste. Então, os estados como o Ceará, por exemplo, recebe investimentos na velha indústria têxtil, né, que nasceu lá em São Paulo, no estágio 2, que eu falei para vocês. Eles movem para o Nordeste e no período mais recente também continua uma certa desindustrialização. Ainda dentro do ambiente da reversão da polarização, a gente vai perdendo empregos industriais, mas aí por conta também desses processos mundiais que fazem com que os empregos movam em direção à China.
E note vocês que essa desindustrialização, nesse período, não é só no Brasil, não. Né? Eu estava estudando a Itália, eu fiz o meu pós-doutorado recente lá na Itália, essas indústrias italianas, bastante dinâmicas em vários setores, o Texas entre eles, essas empresas italianas também sofreram muito com a perda com a avanço da China, a produção da China nesse setor, só para ficar na indústria têxtil, né? O polo de Prato, acho que eu mencionei isso na aula sobre distritos industriais, o polo de Prato sofreu muito com a concorrência chinesa nesse período de tempo, sendo que várias empresas fecharam as portas ou foram compradas justamente por concorrentes chinesas. Né? Isso em plena Itália. Né? Imagina aqui também como que também a nossa indústria não sofreu com a concorrência chinesa. E com relação à agropecuária, eu já mostrei os dados para vocês, né? Como a participação do Centro-Oeste, em particular, mas também do Norte, aumenta com relação à agropecuária. Então, aí nós temos duas coisas: nós temos a agricultura e nós temos a pecuária. Então, a carne de frango, carne de boi, carne suína cresce muito. Ela nasce na região sul, mas ela se expande para a região centro-oeste e região norte. Né? E a mesma coisa com a fronteira agrícola, não só grãos, não só soja e milho, mas também açúcar, suco de laranja, ela se move do sul sudeste para em direção ao centro-oeste. Né? A soja, em particular, se move para os estados do centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, e para uma região que a gente chama de Matopiba, que engloba o sul do Maranhão, todo o Tocantins, o sul do Piauí e o oeste da Bahia. Né? A sigla Matopiba. Aqui eu escrevi Mapitoba, mas é Matopiba que a gente costuma falar. Né? E também a pecuária também se move do sul em direção ao centro-oeste, e em particular o Pará. Né? Então, o que acaba acontecendo também é que a produção agrícola, que tende a ser na zona rural, também afeta a zona urbana por causa do encadeamento que a agricultura tem com vários setores, né? O setor financeiro, com o setor imobiliário, né? O mercado imobiliário para as pessoas morarem. Né? Então, as cidades, as grandes cidades médias dessas regiões aqui crescem por conta do crescimento da renda da agropecuária. Né? Ela se espalha para esses outros setores também. Então, você vê cidade como Sinop, no norte do Mato Grosso, né? que é a cidade da terra do grande Rogério Ceni, né? Uma homenagem a ele aqui. Mas Sinop era uma cidade minúscula que vira uma grande cidade por conta da produção de soja no entorno daquela cidade e os espalhamentos que teve da renda da produção da soja para a cidade, para o ambiente urbano da cidade de Sinop. Isso para ficar só como um exemplo, mas também você tem aí milhares de cidades pequenas e médias do centro-oeste e do norte que crescem por conta da agropecuária. Para finalizar aqui, vamos falar um pouco sobre tendências futuras. Né? Ou seja, o que nos espera aí com relação ao desenvolvimento das regiões, né? essa formação espacial. Né? Será que tem alguns espaços mais propícios aí para o crescimento da indústria, da agricultura, dos serviços? Tem essa também, a questão dos serviços foi pouco mencionada aqui, mas muitos serviços e eu não menciono aqui eu não foco aqui nos setores de serviços generalizados, né? Mas sim nos serviços especializados que têm maior valor agregado. Né? Existe uma possibilidade desse crescimento futuro do Brasil e do resto do mundo também a se desenvolver o setor de serviços especializados em alguns particulares espaços. Tá? Os serviços especializados não vão se localizar em qualquer espaço, mas em alguns específicos. Vou comentar sobre isso agora.
Mas o que eu quero dizer é que, com relação a tendências futuras, existem razões tanto para reconcentração espacial quanto para desconcentração espacial. Tá? Ou seja, há razões puxando tanto para uma quanto para outra. O que seria reconcentração espacial? Seria a ideia de voltar o crescimento para aqueles polos que já cresceram bastante no passado, tais como região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte, enfim, esses setores. E a desconcentração seria a continuação dessa tendência mencionada agora de o crescimento econômico se dar nos locais, nos novos locais, nessas médias e pequenas cidades dessas regiões que eu andei mencionando para vocês. Então, o ponto aqui, para finalizar essa discussão, é que existem fatores apontando para as duas situações, tanto de reconcentração quanto de desconcentração. Por exemplo, o que eu menciono, o que eu estou colocando aqui como produtos da economia pós-industrial e criativa, são aqueles produtos, mas também serviços especializados que precisam de conhecimento embutido, precisam de mão de obra qualificada, mas que o produto em si ele tem um alto embutido, né, uma alta quantidade de inovação ou de conhecimento, né, que é o que a gente chama de economia criativa. São aqueles setores no qual o conhecimento é bastante faz parte do produto ou do serviço, né? E para isso, né, o primeiro ponto que eu menciono é que esses produtos e serviços precisa de mão de obra qualificada, precisa de centros de pesquisa, precisa de ambiente cultural. E nesses espaços, e onde que você consegue encontrar esses insumos aqui? Nas cidades tradicionais. Você consegue encontrar em Campinas, em São Paulo, Rio de Janeiro, mas também cidades como Campinas, São José dos Campos, São Carlos, Recife, Florianópolis. Aliás, essas últimas cidades que eu mencionei aí, eles têm um polo de empresas de alta tecnologia, né, onde o conhecimento é bastante importante. Então, é possível que, se a gente consegue desenvolver esses novos produtos e serviços, que esses locais, São Paulo, Rio, Campinas, São José dos Campos, em particular, esses lugares se beneficiem desse crescimento da economia criativa. Né? Nesse sentido, esses setores precisam de proximidade espacial. Né? Então, onde existir esses centros de pesquisa, né, dadas essas ligações, né, uma possibilidade de que essa produção ali se localize, onde exista o P&D, onde exista né, as atividades dinâmicas. O que mais? Terceirização estimula a concentração espacial pela proximidade dos serviços especializados de manutenção. Ou seja, de novo, não qualquer serviço, mas serviços especializados de manutenção também tem um conteúdo de conhecimento alto importante. E também você não acha em qualquer espaço esse tipo de, de, de conhecimento ou de mão de obra. Né? Então, aí, isso favorece o crescimento desses locais, onde já existem esses insumos. Na ponta oposta, outras coisas favorecem a desconcentração. Por exemplo, como ainda mais agora com esse desenvolvimento dos problemas de saúde globais e dessa pandemia do Covid, houve uma aceleração no processo de digitalização das empresas, né, muito grande. E, por conta disso, as TIs, né, as tecnologias de informação, e os sistemas de comunicação, né, as TICs, ela permite que você possa, que a distância não seja mais tão importante para alguns setores.
Então, eu posso me localizar em outros locais. Empresas que são diferentes dessas características aqui, do slide anterior, né? Elas podem se beneficiar e localizar em localidades menos concentradas, né? Por exemplo, numa cidade média de um estado do Nordeste ou do Norte e fornecer seus produtos à distância por conta das TIs. Então, isso favorece uma desconcentração. Outra coisa que favorece a desconcentração é a questão do sindicalismo. O sindicalismo tem um custo alto para as empresas, né? E elas, por conta disso, tentam procurar mão de obra que seja menos sindicalizada, e por conta dos custos disso. E essa mão de obra mais sindicalizada se encontra justamente nos grandes centros. Então, se você quer fugir disso, o jeito é ir para outros centros, né? Por exemplo, o setor automotivo fugiu, entre aspas, tentou fugir nas novas ondas do ABC, não só por conta dos outros problemas de custo, né, preço alto da mão de obra, o congestionamento, mas também porque o sindicalismo era muito forte no ABC e bem menos forte em outras regiões, como Salvador, né, que é o caso de quando a Ford foi lá para abrir a fábrica na região de Salvador. Então, o sindicalismo também, presença de sindicalismo, você pode tentar ir para outras regiões desconcentrando. Outros mercados regionais, como vocês viram, por conta até da dinâmica da agropecuária, por exemplo, eles se expandiram e, nesse sentido, estão com uma renda maior. E muitos dos produtos que dependem, que estão atrás dessa renda, podem preferir justamente expandir ou se localizar nesses outros mercados regionais. Tá? Então, eu posso querer ficar em Sinop, se uma boa parte dos meus clientes de renda alta está em Sinop. Eu posso me localizar no Mato Grosso ou ali mesmo na própria região de Sinop, tá? E isso desconcentra espacialmente, né, a economia. Empresas que investem em áreas periféricas podem tentar trazer os fornecedores de insumo ali se localizarem, principalmente quando esse custo é importante, o custo de transporte entre o fornecedor de insumo e a empresa for alto, né, elas podem se mover para áreas periféricas, áreas menos caras, entre aspas, trazer os seus fornecedores. E, finalmente, concorrência mundial estimula a busca de custos mais baixos à mão de obra em áreas menos desenvolvidas. Um exemplo clássico disso aqui é mudança da indústria têxtil do sudeste e sul do país em direção ao Ceará, né? Por conta de procurando mão de obra mais barata lá no Ceará, muitas empresas mudaram para lá. Bem, basicamente era essa a mensagem que eu queria passar para vocês sobre a formação espacial da economia brasileira, todos esses ciclos e essas tendências, né, essa dinâmica recente e essas tendências futuras. Aqui eu coloco para vocês aí leituras extras sobre esse tema aí, sobre esses temas aqui, né? Ou seja, leituras adicionais, né, que discutem todo esse tema aí que a gente estava falando até agora. Diga lá, Breno, você ia fazer algum comentário? E assim, professor, boa noite, pessoal. A gente viu várias dessas literaturas, né, nos cursos de FEB e tudo mais, mas tem um que foi lançado agora em 2017, que é bem polêmico, que é do Jorge Caldeira, a história da riqueza no Brasil, né? 5 séculos de pessoas, costumes e governos. E tem na Amazon, está sempre em promoção, vocês conseguem achar na Amazon, acho que tem e-book dele também, e ele vai fazendo toda essa questão, ele vai passando por toda essa questão, mas ele traz novas abordagens, assim, bem polêmico, por exemplo, ele fala que algumas tribos indígenas tinham já um certo nível de acumulação de capital, porque elas praticavam um escambo, não,
fala, não em um processo europeu, mas algo muito mais avançado do que a nossa literatura histórica econômica fala. Ele vai trazendo umas visões assim bem legais, uma visão de núcleos endógenos de crescimento no Nordeste, assim, que a nossa visão vai falar que os núcleos endógenos de crescimento vão ser só a partir do ciclo do ouro, né? E ele vai mostrar ele está fazendo esse trabalho de pesquisa de algumas núcleos endógenos no sertão do Nordeste, ainda nos ciclos de café, nos ciclos de açúcar. Então, quem tiver interesse nessa temática, assim, colonial, o livro vai até 2017, ele faz todo o apanhado disso, mas quem tiver interesse, é um livro muito legal, porque é um livro baseado em, em pesquisa primária, né, tudo mais, mas não é um livro acadêmico. É um livro para a história, é um livro de um historiador. E um historiador que está assim, tá entrando ali na economia, né? Que o Jorge Correia, ele que tem a biografia do Mauá, né? A biografia que todo mundo conhece do Mauá é escrita por ele. Mas é um livro bem interessante, é de 2017. Agora ele traz um monte dessas polêmicas assim, mas para quem gosta desse tema, é um livro muito legal. Eu sempre recomendo para todo mundo. E ele aborda tudo isso. Ele, lá na década de 60, da 70, ele aborda, professor, toda essa parte da desconcentralização, assim, e ele tem um enfoque bem grande na sindicalização, nos custos sindicais, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente, como o senhor disse, mas eu acho que é uma coisa que a gente muitas vezes, não sei, a gente ignora no Brasil que nós tivemos enormes greves sindicais e que para multinacionais que estavam no Brasil instaladas há 30, 40 anos nunca tinham visto greves daquele tamanho, né? Desde as greves lá da década de 20, elas devem ter ficado assustadas. E ele traz um resumo histórico disso também, e ele atribui bastante dessa desconcentralização industrial a esse período de greve e tal. É um livro bem legal. Um livro bem legal. Não sei se o senhor já conhecia, mas ele é um livro muito bom. Interessante, interessante sim, Breno. Obrigado pela dica. O Jorge Caldeira aí é um grande economista e vou dar uma olhadinha nesse trabalho dele mais em detalhe. E nessa linha dessas coisas que você mencionou, tem mais um livro que eu sugiro também, além dessas três aí. Não sei se dá para ver aqui. Desigualdade regional no quê, professor? No Brasil? De quem Isso. que é? Alexandre Randes. Não conhecia. Dá para ver o nome do... O nome do autor, não. Não. Acho que está aqui embaixo, né? Desigualdades Regionais no Brasil, Alexandre Randes. É um livro aí que já tem 10 anos, mas que também ele vai um pouco aí nessa discussão, mais ou menos, dessa aula de hoje aí que eu mostrei, a formação espacial da economia brasileira, e aí ele acaba concentrando no caso do Nordeste e também tenta dar uma explicação teórica nos fatores que fizeram que o Nordeste tivesse a perda de dinamismo por um bom tempo, mas tenta explicar o dinamismo recente da economia nordestina. É muito bom esse livro aqui, eu também recomendo para quem tiver interesse nesse tema aí que nós estamos abordando nessa última aula do curso, em particular, dessa penúltima aula do curso em particular. Tá? Professor, é Alexandre Ramos? Randes, R-A-N-D-S, Randes. Alexandre Randes. Espera aí. Acho que está aqui em cima. Hans, ok. O Alexandre Randes, economista da UFPE, da Universidade Federal do Pernambuco. Legal. Não conhecia. Bom, eu vou terminar essa gravação dessa discussão de hoje, agora, mas